Fala, meus queridos, professor Paulo Sá aqui com vocês para mais uma aula de Sociologia, certo? E agora nós vamos dar continuidade falando sobre os conceitos básicos de Sociologia. Eu vou trabalhar especificamente hoje um autor, certo? Que será o Émile Durkheim, francês, que tem uma contribuição gigantesca, não só para a Sociologia como ciência, mas para aspectos gerais de compreensão da sociedade humana. E assim como Auguste Comte, que nós estudamos na nossa última aula, nós vamos ter aqui um autor que é muito influenciado pelo impacto das ciências naturais dentro de uma adaptação, de uma tentativa de adequação, trazer isso também para as ciências humanas. Então, vou falar um pouquinho sobre algumas das suas obras e sobre seus principais conceitos, para que você possa não somente realizar uma boa prova de vestibular, enfim, mas para que você possa ter uma compreensão melhor da sociedade na qual você está inserido e pensar também aspectos mais gerais, a importância e influência da sociedade nas nossas vidas, que é um dos principais objetos de estudo da própria sociologia enquanto um campo científico, certo? Então, para a gente poder começar, eu vou falar primeiramente sobre um dos principais conceitos, tá, do Émile Durkheim, que no caso vai ser o conceito de fato social. Esse conceito ele vai estar na sua obra As Regras do Método Sociológico, onde ele vai colocar que toda ação realizada por um indivíduo, ela na verdade transmite uma outra série de influências e questões que estão ali por trás, né? Principalmente se nós pensarmos três campos fundamentais da sociedade, as três instituições, né, mais longas ao longo da história humana que acabam influenciando esses indivíduos, tá? Então estou falando aí principalmente do Estado, da igreja e também da família. O que é que vai acontecer então? O Durkheim vai definir esse conceito como uma maneira de pensar, sentir e agir exteriores ao indivíduo, dotadas de um poder de coerção reconhecida para a existência de alguma sanção determinada. Para que aconteça, então, esse fato social, que aí através desse memezinho está representado para vocês, tá? Que vai ser o principal conceito, né? Todos são importantes, mas esse talvez seja o principal conceito do Émile Durkheim. Ele vai colocar que todo fato social ele deve ter três características. A primeira característica é a de coerção social. Entenda como coerção uma força, certo? Meio que uma pressão que age sobre o indivíduo, obrigando ele a uma determinada conduta e a formas de pensar específicos, tá bom? Bem, para o Durkheim, essa coerção social ela vai se manifestar em representações coletivas e também em regras de comportamento. E ela pode acontecer de duas formas. Essa coerção social, essa pressão social, ou até mesmo a imposição, tá? Ela pode ser direta, como o direito, a educação, família e a religião, coisas que você tem um contato direto com aquilo. Mas essa coerção ela também pode ser indireta, como por exemplo a língua, um sistema econômico, o desenvolvimento tecnológico, porque você não vai ter esse contato direto, mas são questões ali que influenciam também a tua conduta em sociedade. Ele vai dizer que essa coerção social não exclui necessariamente a personalidade individual, tá bom? Mas ela vai ser bem determinante no surgimento das ações em sociedade. O outro fator é o de exterioridade. Então, se a gente pegar só a palavra em si, exterioridade, será aquilo que vem de fora. Essa é uma das principais características, né, principalmente para quem está aí se preparando para realizar alguma prova de vestibular, que geralmente quando o fato social ele é abordado, tem alguns itens que vão falar que esse fato social ele parte do indivíduo para a sociedade. Esse item ele já vai estar errado logo de cara, porque para o Durkheim o fato social ele sempre parte de fora, tá, da sociedade para o indivíduo. Então ele tem caráter de exterioridade. E por último, um caráter de generalidade, ou seja, algo geral. Ele não é pensado especificamente para um único indivíduo, mas para um grupo, para o coletivo. Paulo, me traz aí alguns exemplos então desse fato social, certo? Existe uma obra do Durkheim onde ele vai falar sobre a relação entre sociedade e educação, e ele vai colocar que, por exemplo, a educação é um fato social. Por quê? É uma pressão que vem
tá, sobre os indivíduos. Essa pressão é direta porque nós temos contato direto com a educação, seja no âmbito familiar, religioso ou até mesmo da própria escola, tá, enquanto representante de um Estado. E isso acaba gerando ali uma pressão sobre como eu devo me comportar. É algo determinante. Essa pressão, ela vem de fora para dentro, e ela é pensada para um grupo de indivíduos, não para uma única pessoa, tá bom? Então a educação pode ser pensada aí, então, como um fato social. As leis podem ser pensadas também como um fato social, assim como uma das principais obras do Durkheim chamada O Suicídio, onde ele vai colocar que o indivíduo que realiza, tá bom, essa ação, né, enfim, do suicídio, não realiza somente por uma escolha própria, não é isso, tá? Ele vai sofrer ali uma pressão que vem de fora para dentro e atinge várias pessoas. Ele vai usar como exemplo a sociedade japonesa, onde ele vai colocar que em períodos de crise econômica, mas também em períodos de grande estabilidade, há um aumento no número de suicídios, ou seja, há uma relação social com aquela prática que está sendo exercida. Então nós somos cercados, tá, por esses fatos sociais, e isso vai ser extremamente determinante na organização das sociedades. O Durkheim vai acabar colocando então que isso gera uma consciência coletiva. Quando eu falo sobre consciência, tá, um modo de pensar que ele é comum, ele atinge um determinado grupo e não somente uma única pessoa. Um exemplo disso, tá? Vamos pensar então que nós temos esse fato social, tá bom? E aí eu vou falar sobre o fato social das leis. Essas leis, elas geram um modo de pensar comum a várias pessoas dentro de uma sociedade, é uma consciência coletiva. Eu posso falar sobre religião também. Pensem aí um número de pessoas que faz parte de um determinado grupo religioso. Se eu falo, por exemplo, sobre legalização do aborto ou legalização de drogas ou alguns debates que ainda são tabus dentro de alguns grupos religiosos, nós vamos ver que várias pessoas têm uma mesma opinião sobre esse assunto, porque o fato social gerado sobre elas, ou seja, uma força, uma imposição que vem de fora para dentro e atinge aquele grupo, faz com que ali seja gerado um modo de pensar comum, uma consciência coletiva, tá? Essas representações têm um caráter individual também em alguns momentos, tá? Não anula a individualidade, mas elas são determinantes e predominantes em muitos momentos na hora de você transmitir, de você pensar algo ou agir em sociedade. Outro conceito que está muito presente na obra do Durkheim é o de solidariedade, certo? Pense como solidário você prestar ajuda a outro indivíduo em sociedade. Essa solidariedade para ele pode ser dividida basicamente de duas formas, o que ele vai chamar de solidariedade mecânica e também de solidariedade orgânica. Essa solidariedade mecânica estaria presente principalmente nas sociedades antigas, pré-capitalistas, onde nós temos vários membros dessa sociedade com características muito similares. E isso gera uma prestação de ajuda, um modo de pensar muito comum, tá? Muito próximo entre todos eles. Já a partir da sociedade moderna, industrializada, principalmente ali pós-revolução industrial na Europa, né, dentro do século XIX, principalmente esse modelo capitalista já, nós vamos ter uma sociedade muito ampla, muito dividida, certo? Partindo do princípio da especialização, e ali nós temos, né, caráteres de diferenciação sendo gerados de maneira muito mais forte. E a partir daí ele fala sobre uma solidariedade orgânica, tá? Então, uma necessidade de organização dessa sociedade para que esses indivíduos possam ser pensados e tratados de maneira comum em algum momento. E aí isso pode gerar um pensamento meio de que, Paulo, mas então nós podemos ter sociedades perfeitas, né? Porque nós vamos ter ali regras, leis, né? Esse modo de pensar comum que atinge todas as pessoas. Isso pode gerar uma sociedade meio que perfeita, baseadas em regras, né? Enfim. Só que nós vivemos em sociedades cheias de problemas, né? Doenças sociais, enfim, onde o Durkheim vai também falar sobre isso.
e aí ele vai falar sobre o conceito que ele chama de anomia, tá? Então, se a gente pegar a palavra anomia, nós vamos ter ali o a, né, um prefixo de negação, e nomia de normas. Então, nós temos a ausência de normas, né? Então, o Durkheim vai falar que em algumas sociedades nós vamos ter uma carência de regulamentação social e uma ausência de regras sociais, certo? O Durkheim ele considera o capitalismo perfeito porque gera a produtividade, a divisão do trabalho, dependência dos indivíduos e solidariedade. Só que, como explicar então suicídios, criminalidade, violência? E aí ele vai colocar que a crise da sociedade seria uma crise moral. Então, essas normas ali existentes, ou elas estão falhando, o que ele considera um fato patológico, ou há ausência dessas normas, o que ele vai chamar então de anomia. Tá? O Émile Durkheim é um autor que vai estar presente em muitas questões, tá, que vão trazer aspectos da sociologia, até porque ele é um dos grandes fundadores, um dos grandes nomes ali da sociologia no século XIX, no que diz respeito a uma adaptação e tentar adequar regras das ciências naturais para as ciências humanas. Tá? Ele vai ter isso muito como espelho, assim como Auguste Comte, que eu expliquei no nosso último encontro, né, na nossa última aula. E é preciso ter uma atenção muito grande relacionada a esse autor, e principalmente, como eu citei no início da aula de hoje, sobre o que é então esse conceito, né, de fato social, que é o seu mais importante, o mais trabalhado, pensar também não só esse conceito como um caráter para você resolver uma questão de prova, mas para que você possa observar e compreender melhor a sociedade na qual você está inserido, assim como os outros conceitos que eu trouxe para a aula de hoje, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, principalmente através das redes sociais, né, tanto no Twitter como no Instagram, mas principalmente lá no Instagram eu estou com @paulocfsa, e lá vocês podem entrar em contato para tirar qualquer dúvida e comentário sobre o que eu trouxe para a aula de hoje. Nosso próximo encontro, nós vamos ter aí um debate falando sobre um dos nomes mais famosos dentro da sociologia, não só da sociologia, mas no campo da intelectualidade, da produção humana e da tentativa de revolucionar, de transformar a sociedade capitalista. Nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre ninguém mais do que Karl Marx, certo? Então, espero vocês, né, encontro vocês na nossa próxima aula e até mais. Valeu!